Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nas aulas passadas, nós retratamos sobre o processo da mulher em seu período gestacional, do acompanhamento do pré-natal, de possíveis intercorrências que podem vir a acontecer durante o período gestacional também. E hoje nós finalizaremos sobre a questão do parto, que pode ser tanto o parto normal quanto o parto cesáreo, e também o período do puerpério. Falaremos também sobre um breve histórico sobre a questão do parto e o nascimento humanizado. Até o século XVIII, pessoal, as mulheres tinham seus filhos em casa. O parto era um acontecimento domiciliar e familiar. A partir do momento em que o parto se tornou institucionalizado, ou seja, hospitalar, a mulher passou a perder a autonomia sobre o seu próprio corpo, deixando de ser ativa no processo do seu parto. Felizmente, ao longo dos anos, desses últimos anos, eu falo até durante esses últimos 5 anos para cá, vem se falado muito da questão de parto humanizado, da mulher também ter o seu desejo realizado, no caso, se ela tiver vontade de ganhar bebê em casa, se ela quiser ir para o hospital, se ela quiser ganhar o bebê dentro de uma banheira. Então, assim, vem-se respeitando mais a vontade da mulher, porque a partir do momento que passou a ser dentro do hospital, a mulher deixou de ser protagonista para ser apenas até uma espectadora. E no caso, quem ficaria como o protagonista da história seria o médico e sua equipe. Hoje, as pessoas estão tendo mais consciência, acredito eu, até mesmo a equipe de saúde, nesse sentido, de que quem é a pessoa principal nesse momento é a mulher que vai parir, né? Então, vem se trabalhando essa questão da mulher poder fazer suas escolhas, dela ter, desde o pré-natal, a consciência do que é melhor para ela naquele momento. Porque o momento é dela, o momento é único. Ela vai ganhar o neném, ela vai parir, então ela pode decidir o que é melhor para ela. A enfermagem, nesse contexto, possui um importante papel também, pessoal, como integrante da equipe, no sentido de proporcionar uma assistência humanizada e qualificada, favorecendo o quê? Favorecendo e estimulando a participação efetiva dos principais atores desse fenômeno. Quem seriam essas pessoas, esses protagonistas? A gestante, o acompanhante e o seu filho, que no caso é o bebezinho que vai nascer. Muitas vezes a gente tem a história, tem aquela falsa informação de que a mulher não precisa e de que ela não pode ter um acompanhante. Não é verdade. Isso faz parte do direito da gestante de ela ter um acompanhante e até mesmo desse acompanhante participar no momento do parto. Ele não fica fora do bloco, se for o caso, no bloco obstétrico para ganhar um neném, se for na banheira que ela escolher, ele vai ser atuante nesse momento também. É tanto que nesse momento, se a mulher fizer a escolha lá do acompanhante, ser o marido, o companheiro, sei lá, quem seja, e essa pessoa quiser também participar até mesmo de cortar o cordãozinho umbilical, né? Ele vai poder fazer. Isso aí, na verdade, são questões que vêm o quê? De informação. Quanto mais a gente for detentor de informações, mais luz, mais conhecimento a gente vai ter. Por isso que eu falo sempre, é importante a gente sempre procurar nos informar, estudar, para a gente saber o que a gente pode fazer, o limite que podemos ter, certo? Então, quanto mais informações a gestante souber durante o pré-natal, mais detentora e mais forte ela vai ficar naquele momento. Ela não vai ficar sendo uma coadjuvante, ela vai ser realmente a protagonista daquele momento.
Então, o trabalho de parto e o nascimento costumam desencadear excitação e apreensão nas parturientes, ou seja, nas mulheres que vão ganhar neném, né? Independente do fato de a gestante ser primípara ou multípara. Primípara, pessoal, é quando a mulher está tendo um bebê pela primeira vez, e multípara é quando ela tem mais de um filho. É um momento de grande expectativa para todos, para a gestante, para o seu acompanhante e a equipe também de saúde. O início do trabalho de parto é desencadeado por fatores maternos, fetais e placentários que se interagem. Dentro desse trabalho de parto, pessoal, vem o que? Aparecer os sinais. E os sinais do desencadeamento de trabalho de parto são eliminações vaginais, discreto sangramento, perda do tampão mucoso, que no caso a gente pode até perguntar para a gestante, né? Quando ela não sabe o que é tampão mucoso, a gente fala assim: você percebeu que está saindo uma espécie de catarro, hein? É essa expressão esquisita mesmo, né? Até meio chula, mas para ela poder saber o que é realmente o tampão mucoso. Eliminação de líquido amniótico, muitas vezes isso aí vai depender, né? Se vai ter assim o rompimento da bolsa, então nem sempre vai ter o aparecimento desse líquido amniótico assim, né? Visível mesmo para a mulher. Contrações uterinas inicialmente regulares, de pequena intensidade, com duração variável de 20 a 40 segundos, podendo chegar a 2 ou mais em 10 minutos. Vai ter um desconforto lombar, é tanto que as mulheres, né, que estão assim prestes a ganhar neném, elas reclamam muito de dor nas costas, principalmente na região assim, ó, do bumbum, né? Porque tá tendo abertura mesmo dos ossos da região lombar. Alterações da cervice, que é o amolecimento, o apagamento e a dilatação progressiva, e diminuição da movimentação fetal. O bebezinho tá lá, mas quando tá no processo de parir, quando já tá no momento propriamente do trabalho de parto, geralmente o bebê diminui a sua motilidade, a sua movimentação fetal, tá? Quanto à assistência, pessoal, assistência durante o trabalho de parto, é importante ressaltar o seguinte, que o atendimento da parturiente dentro da maternidade deve ter como preocupação principal o quê? A mulher e seu acompanhante. A mulher no sentido que eu estou falando da gestante que chegou para ganhar um nenenzinho lá, e eles devem ser tratados da melhor forma possível. Tem que ser tratado de forma acolhedora e dando sempre informação, né? Principalmente no que condiz, no que tem a ver com o processo do trabalho de parto. É importante também ressaltar a questão que o trajeto do parto, o canal do parto, é a passagem que o feto percorre ao nascer, desde o útero até a abertura vulvar, né? A abertura da vulva. E aí o que é importante também ressaltar? Que esse trajeto é formado pelo conjunto dos ossos ilíaco, sacro e cóccix, que compõe a pequena bacia pélvica, também denominada de trajeto duro, né? Que é o trajeto onde tem a ossificação, e pelos tecidos moles, que é a parte inferior do útero, colo uterino, canal vaginal e períneo, que revestem toda essa parte óssea, também denominada como trajeto mole. Então, o processo da dilatação, ele é um período após o colo atingir 5 centímetros de dilatação, e as contrações uterinas, elas progridem e aos poucos vão aumentando de intensidade, e o intervalo e a duração são assim, acabam provocando o que? A dilatação do colo uterino. Nessas duas figuras, eu quis mostrar, porque muitas vezes as pessoas não entendem como que é aquela questão dos centímetros, né? Geralmente, quando a mulher ela tá com o colo fechado, então ela não tem nenhum centímetro ainda de dilatação, entenderam? E aqui tem a figura, para vocês terem assim, mais ou menos uma noção, que eles fizeram um comparativo com frutas. Então, assim, vamos supor ali o período para realmente ganhar, né?
o bebezinho seria quando a mulher está com 10 centímetros de dilatação. Então, é comparado com o quê? Com o tamanho de um melão. E aqui, na outra figura, do lado direito, tem uma régua, uma espécie de régua que é utilizada, que é o comparativo também, para mostrar que o tamanho da cabecinha do bebê fica proporcional ao tamanho que vai ocasionar a dilatação, que no caso seriam uns 10 centímetros, tá? Então, assim, da direita para a esquerda, na figura da direita, aqui que eu tô falando, que tem o desenho da cabecinha do bebezinho mesmo, então vocês podem notar que vai aumentando gradativamente o tamanho, né? Vai tendo esse aumento da dilatação mesmo, para que aconteça de fato que a passagem do bebê pelo canal mesmo, tá? Então, esse período em que a parturiente, ou seja, a mulher gestante, experimenta desconfortos e sensações dolorosas e pode também apresentar reações diferenciadas como exaustão, ou seja, ela fica muito cansada, ela vai ficar impaciente porque o trabalho de parto em si não é só o neném nascendo, tem todo aquele período em que ela ainda fica sentindo muita dor, então por isso que ela começa a ficar impaciente. Geralmente, quando as mulheres são primíparas, né, que elas nunca tiveram neném e é pela primeira vez, pode variar muito o tempo do trabalho de parto. Se for um trabalho de parto que vai ser realmente normal, né, o vaginal, pode demorar em cerca de 18 até 22 horas. Então, assim, não assustem quando falar assim, o trabalho de parto está demorado. Não, isso aí é um processo. Isso aí é a natureza se incumbindo de preparar a mulher e o bebê para poder pegar, para terem realmente esse momento do nascimento, tá? Ela vai ter irritação, ela pode ter apatia, ela vai ficar cansada, então ela vai mostrar assim mais apática, ela não vai querer muita conversa com muita gente, porque ela está sentindo dor também. E outras sensações e também reações vão ser aparentes nesse momento aí, tá? Da dilatação. O momento da expulsão, propriamente dito, é o período de que vai o quê? Que vai iniciar com a completa dilatação do colo uterino, ou seja, com 10 centímetros de dilatação mesmo, né? E termina com o nascimento do bebê. Ao final do primeiro período do trabalho de parto, o sangramento aumenta com a laceração dos capilares no colo uterino. Podem acontecer náuseas e vômitos também nesse momento, tá? É importante também lembrar que a parturiente refere pressão no reto e também vontade de fazer xixi, que a gente fala urgência urinária. É tanto que quando a mulher que está prestes a ganhar bebê, ela faz cocô, desculpa a expressão, mas é isso mesmo, elas defecam, elas sentem vontade de fazer cocô mesmo, ou então elas têm uma vontade muito intensa de fazer xixi, porque tem essa pressão do bebê em relação tanto ao reto quanto também à bexiga. Por isso que ela sente essa vontade imensa de fazer suas eliminações fisiológicas. Ocorre também distensão dos músculos perineais e abaulamento do períneo. E o ânus, como eu falei, dilata-se acentuadamente. Esses sinais iminentes do parto devem ser observados por vocês e por nós também, né? Todo mundo da enfermagem tem que ficar assim atentos quanto a esses sinais, porque a gente deve comunicar nós devemos comunicar também ao médico, no caso lá, né, obstetra. O exame do toque deve ser realizado e constatada a dilatação total, ou seja, se ela tiver com 10 centímetros de dilatação, o técnico de enfermagem deve encaminhar a parturiente à sala de parto, em cadeira de rodas, ou se ela conseguir, ela vai caminhando mesmo, ela vai deambulando, tá? Aí tem a figura de como seria o momento da expulsão, então vocês vão seguir na sequência certinho, né, de A, B, C, D até a letra F, e aí aqui já na letra F já era um momento total, né, um momentinho que o bebezinho já tá saindo a cabecinha, e aí depois o restante do corpo. E por fim, do lado direito tem a figura da mamãezinha, né, segurando seu bebê e até já amamentando a criança também. O período da dequitação ela inicia após a expulsão do feto.
e termina com a saída da placenta e membranas, no caso, a membrana amniótica e também a coriônica. Deve ser espontâneo, sem compressão uterina. Pode durar de alguns minutos até 30 minutos, viu, pessoal? Esse período da dectação. Nessa fase é importante atentar também para as perdas sanguíneas, que não devem ser superiores a 500 ml, ou seja, meio litro, tá, gente? Por quê? Quando passa desse limite de 500 ml, já é assim algo para a gente ficar atento mesmo, né? Urgência mesmo, porque assim a mulher corre risco de ter uma hemorragia e aí ela pode ter problemas gravíssimos de chegar também a óbito. Então é algo que a gente tem que sempre observar. Mulher ganhou neném, vai lá, dá uma olhada nela assim, né, nos tecidos e tem que ficar muito atento porque geralmente tecido de hospital é verde, né? A gente sabe disso, então ver a quantidade, ficar bem atento nesse sentido para ver se ela realmente está perdendo muito sangue e se realmente for detectado que ela está perdendo muito sangue, tem que ser avisado a equipe, o médico e também toda a equipe que estiver lá acompanhando no caso, essa puérpera, né? Porque ela já ganhou um neném. A dectação determina o início do puerpério imediato, onde ocorrerão contrações que permitirão reduzir o volume uterino, mantendo-o contraído e promovendo a hemostasia nos vasos que irrigavam a placenta. Logo após a dectação, o técnico de enfermagem deve verificar a pressão arterial da puérpera, identificando o que? Alterações ou não dos valores que serão avaliados pelo médico ou então pelo enfermeiro. Viu, pessoal? Então é importante fazer essa verificação da pressão arterial para saber se a gestante, se a puérpera, no caso, ela está tendo algum tipo de problema, para a gente já tomar as medidas que são eficazes para se ela tiver acontecendo algum tipo de intercorrência com ela. O momento de Greenberg corresponde às primeiras 2 horas após o parto, fase em que ocorre a loqueação, ou seja, os lóquios é quando tem a saída de sangue, muitas vezes até como fala, pedacinhos de placenta, ou então de sangramento também, que vai ficando mais espesso e depois vai diminuindo com o passar do tempo também. Isso aí é até mesmo durante o puerpério normal, que a gente fala as fases do puerpério, tem para a gente verificar como que tá os lóquios, que seria o quê? O sangramento, se ele tá ficando vermelho vivo e depois vão passando os dias, vai ficando mais amarronzado, amarelado e por fim vai ficar com a cor de secreção de vagina mesmo, vai ficar cristalino, né? Vai ficar transparente. E se avalia involução também uterina. O que seria involução uterina? Quando a mulher ganha neném, o ideal é que vai o quê? O útero vai diminuindo de tamanho e também vai voltando para o seu lugar. Então, a involução uterina é justamente isso. Com esse processo de loqueação e também essa volta ao normal do útero, demora um processo e também isso também é auxiliado até mesmo com a amamentação também, né? Então, quanto mais a mulher amamentar o bebezinho, melhor vai ser também para esse processo de o quê? De recompor tudo que era normal no organismo dela, né? De como que ela era antes mesmo de ter engravidado. E também dessa questão também da recuperação da genitália materna, né? Então, é esse período completo. Greenberg é isso, tá? Quanto à assistência durante o trabalho de parto, né? Parto cesáreo, gente, o que a gente deve ressaltar? Que o parto cesáreo ou a cesariana é um procedimento cirúrgico, invasivo, que requer anestesia. Nele, se realiza uma incisão no abdômen e no útero, com exposição de vísceras e perda de sangue por onde o feto é retirado. A equipe deve esclarecer as dúvidas da parturiente com relação aos procedimentos pré-operatórios, tais como retirada de próteses e de objetos, como cordões, anéis, roupa íntima, realização de tricotomia, que no caso é retirada de pelos, né, na região pubiana, manutenção de acesso venoso permeável,
realização de cateterismo vesical, que no caso é o uso daquela bolsa mesmo, né, a bolsa vesical de demora, e coleta de sangue para exames laboratoriais solicitados de rotina, tá? Após a verificação dos sinais vitais, pessoal, é importante que a parturiente deve ser encaminhada à sala de cirurgia, onde ela será confortavelmente posicionada na mesa cirúrgica para a administração da anestesia. Eu devo ressaltar também o seguinte, que criou-se naquela questão de que cesárea é melhor, que é menos dolorido, enfim. Então, assim, eu sou, assim, uma pessoa que acredita muito nessa questão do trabalho de parto humanizado e também, assim, se for quanto mais natural, melhor, sabe? Essa questão de terem trabalhado muito a questão da cesárea, vale ressaltar o seguinte, cesárea, ela só tem que ser feita quando é realizada por indicação, não é de forma aleatória, não, eu quero fazer cesárea. Eu vou falar para vocês duas questões que talvez quem já passou por cesárea, né, vocês mulheres que já tiveram um neném por cesárea, talvez não falaram isso durante o trabalho, durante o pré-natal de vocês. Cesárea, como já foi falado, é um processo cirúrgico. Então, assim, não é interessante fazer processo cirúrgico porque é um risco, certo? Outra questão também é pelo fato de que, quando se trata de parto natural, mostra que o bebê já está pronto para nascer. É ele que está querendo nascer naquele momento. Ele já está todo prontinho. E quando tem a passagem, né, pelo canal vaginal, quando se trata do parto vaginal, né, o parto normal, natural, o que acontece? Há compressão da região torácica do bebê pelo canal. E o que acontece? Quando ele passa e é comprimido na região torácica, sai o quê? O líquido que ficou o tempo todo dentro do pulmãozinho dele. Então, quando ele dá o choro, que ele respira pela primeira vez, que dói um pouquinho, né? Que faz parte, ele está aprendendo agora a respirar realmente, né? O oxigênio e tudo mais. Então, é um processo que é natural e que vai fazer bem para ele, é benéfico. Quando se trata de cesárea, o que acontece? Muitas vezes, programa a data para o nascimento do bebê, que muitas vezes ele não estava pronto para nascer, né? Ele nasceu de uma forma que não foi no momento que ele queria, não foi no momento que ele estava pronto mesmo. Tirou ele de forma forçada. E aí, como ele não vai ter essa passagem pela vagina que vai comprimir a sua região torácica, ele não vai ter eliminação do líquido que ficou o tempo todo dentro do pulmãozinho dele, que a gente fala o surfactante, né? E aí, muito provavelmente, esse bebê ele vai ter problema respiratório. Vocês podem prestar atenção, crianças que são nascidas de parto cesáreo, muitas vezes elas têm problema asmático, elas têm bronquite, e isso é em decorrência por conta do parto. Então, eu falo para vocês que cesárea é interessante quando a mulher ela apresenta algum risco. E outra questão também que eu fico indignada, mas eu tenho que manifestar também aqui, porque eu acho que quanto mais informações vocês tiverem, melhor para vocês pensarem, né? Se realmente vale a pena e vocês poderem até serem questionadores em relação a esse tipo de condutas. Muitas vezes a cesárea é muito mais viável, não é para a gestante, é para quem? É para o profissional médico. Por que eu falo isso? Cesárea, quando ela é programada, o médico já fez a agenda dele tudo, né? Já programou também outros afazeres, porque ele tem uma agenda, né, exacerbada, cheio de horários a cumprir. E o que acontece? Quando é programado, aí o médico faz lá, porque parto cesárea não é demorado. Faz lá, e aí ele pode fazer várias cesáreas, dependendo, no mesmo dia.
Já o parto normal, ele tem que depender do horário que a mulher realmente está pronta e o bebê está querendo nascer. Ele não quer ficar muito tempo lá por conta de uma pessoa só. Ele quer resolver várias gestantes, né? Vários partos para ele poder pegar e sair. Ele não quer ficar voltado só para uma pessoa. Então, é mais nesse conceito também que eu tenho que falar para vocês que parto cesáreo muitas vezes é muito mais benéfico, não é para a gestante, não é para a mulher que vai ganhar o neném, é para o próprio profissional médico lá. Então, há coisas que a gente deve ser questionadores. Realmente é necessário o parto cesáreo de forma indiscriminada? Não mesmo. Infelizmente, no Brasil, é assim, líder praticamente mundial de número de partos cesáreos. Não trabalham de forma, apesar de, como eu havia falado anteriormente, de que estão trabalhando as gestantes agora dentro do pré-natal, mas ainda há muito a ser trabalhado porque criou-se esse mito de que cesárea é melhor e não é. Entenderam? A gente pode dar as alternativas para a mulher. Se ela quiser ter o parto cesáreo, mas ela sabendo das, das vantagens que tem o parto natural, né? Apresentar as duas questões, porque falar, não, parto cesáreo não vai doer, mas vai doer depois, no processo de puerpério. Ela vai sentir mais dor, ela vai ter mais dificuldades depois. Já no parto normal, ela vai sentir dor naquele momento, mas depois essa recuperação da mulher vai ser muito mais rápida do que cesárea. Então, são questões que a gente precisa trabalhar sim. E eu gostaria, vocês, como futuros profissionais da saúde, como pessoas que vão ser técnicas de enfermagem, para vocês poderem realmente falar, poder dar essas informações para gestantes de onde vocês forem trabalhar, né? Nos PSFs, ou até mesmo dentro do hospital que vocês estiverem lá, se vocês trabalharem em maternidade, orientarem essas mulheres para ver se realmente é isso que é o mais benéfico para ela naquele momento, ok? Então, durante todo esse processo, o técnico de enfermagem deve estar atento para a segurança da parturiente e, juntamente com a anestesia, deve ajudá-la a se posicionar para o processo cirúrgico, controlando também a pressão arterial, né? A gente falou isso anteriormente. E no parto, o técnico também deve desenvolver ações de circulante ou instrumentador, se for o caso. Após o nascimento, deve prestar os primeiros cuidados ao bebê, encaminhando o quê? O bebezinho ao berçário. E a seguir, o técnico de enfermagem também deve providenciar a transferência da puérpera para a sala de recuperação pós-anestésica, prestando sempre o quê? Os cuidados relativos ao processo cirúrgico e também ao parto. Ok, pessoal? Quanto à etapa, né, quando a fase do puerpério, gente, o que acontece? Durante toda a gravidez, a gente sabe que o organismo da mãe, ela vai sofrer, né? Ele vai sofrer alterações gradativas. Isso é visível também, né? A barriga da mulher vai crescer. Então, vai ter uma série de mudanças dentro, né? No organismo, na mulher, enfim. Ela vai sofrer mudanças, alterações gradativas. E o puerpério, ele se inicia logo após o quê? O processo da dectação e termina quando a fisiologia materna volta ao estado pré-gravídico, ou seja, quando a mulher ela volta, né, os seus órgãos voltam a ser antes mesmo dela ter engravidado. Esse intervalo ele pode perdurar por 6 semanas ou ter uma duração variável, principalmente nas mulheres que estiverem amamentando. O que acontece? 6 semanas é o que a gente calcula mais ou menos de 42 a 45 dias, né? Considerando que um mês, como a gente fez, né? A gente gosta de fazer cálculos. Um mês tem 4 semanas, certo? A gente coloca aí que um mês teria mais ou menos 30 dias, certo? E o que acontece? Mais 15 dias, que no caso daria mais as 2 outras semanas, né? Para poder completar as 42 a 45 dias no caso. E é importante também falar, gente, que o período puerperal é uma fase de grande estresse fisiológico e psicológico também da mulher, sabe?
A fadiga e perda de sangue pelo trabalho de parto e outras condições desencadeadas pelo nascimento podem causar complicações. E o que acontece? Sua prevenção é o objetivo principal da assistência a ser prestada. A infecção puerperal, ela está entre as principais e mais constantes complicações. O trabalho de parto e o nascimento do bebê reduzem a resistência à infecção causada por micro-organismos encontrados no corpo. Então, assim, é uma fase em que a mulher ela fica mais susceptível a ter infecções, a ter complicações. E é por isso que a gente tem que ter, assim, esse feeling, a gente prestar atenção para qualquer modificação, qualquer complicação que possa vir a acontecer, mudanças e ficar assim, ó, com a antena ligada mesmo, com o pisca-alerta ligado, para ver se realmente a mulher está tendo algum tipo de complicação, tá? De acordo com as alterações físicas, o puerpério pode ser classificado em 4 fases distintas. Quais são elas? Puerpério imediato, que é considerado as primeiras 2 horas pós-parto. Tem o puerpério mediato, que vai da 2ª hora de pós-parto, né, até o 10º dia de pós-parto. Tem o puerpério tardio, que vai do 11º dia até o 42º dia pós-parto, ou seja, até os 42 dias pós-parto. E o puerpério remoto, que vai dos 42 dias em diante, tá? Cabe ao técnico de enfermagem monitorar os sinais vitais da puérpera, bem como orientá-la sobre a técnica correta de lavagem das mãos e outras que ajudem a evitar a propagação das infecções. Além disso, visando evitar a contaminação da vagina pelas bactérias presentes no reto, a puérpera ela deve ser orientada a lavar as regiões da vulva e do períneo após cada eliminação fisiológica, no sentido da vulva para o ânus, tá, gente? Então, outra coisa que é importante é essa questão da higiene, né? Quando a mulher, por exemplo, ela faz xixi, né? Ela urina, é importante sempre salientar as mulheres fazer uso do papel higiênico sempre da vagina para o bumbum, nunca o contrário, porque senão leva o quê? Leva fezes e aí pode dar infecção. Isso não é só na questão da puérpera, não. Isso é de uma forma geral. Toda mulher tem que fazer higienização dessa forma, usar o papel da vagina para o bumbum, nunca o contrário. E para facilitar a cicatrização da episiografia, que no caso, quando a mulher tem o parto vaginal e às vezes precisa dar uma abertura maior para a passagem do bebê, faz a episiografia. Deve-se o quê? Ensinar a puérpera a limpar a região com antisséptico, bem como estimular a ingesta hídrica e administrar medicação, conforme prescrição, visando diminuir o quê? Seu mal-estar e também queixas álgicas. Pessoal, foi um enorme prazer trabalhar com vocês essa questão de saúde da mulher. Sempre que precisarem, eu vou estar à disposição. Podem mandar para mim mensagens no WhatsApp, tá? No meu privado. E desejo a todos vocês sucesso e não se esqueçam, estudem, porque a luz do mundo é o poder do conhecimento. Forte abraço a todos.